Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 5 de maio. Aqui você fica por dentro das últimas notícias da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, na assessoria técnica temos Alberto Giovanetti. Preparamos um trecho da Palavra de Deus para você. Os discípulos perguntaram: "Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?" Jesus respondeu: "A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou." Do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 28 e 29. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Os membros do Colégio Cardinalício realizaram na manhã de hoje a 10ª Congregação Geral em preparação para o próximo conclave. As reflexões sobre a situação da Igreja e suas esperanças para o futuro continuam. Inclusive, na tarde de hoje, outra Congregação Geral está prevista. Um trabalho digno para todos. A mensagem dos 3 últimos papas é o tema do vídeo com a intenção de oração pontifícia para o mês de maio, que mudou seu formato com o falecimento de Francisco. Teremos também um editorial de Andrea Tornielli sobre a paternidade de Pedro nas palavras de São Paulo VI, um aspecto crucial do serviço do Bispo de Roma. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Nesta segunda-feira, 5 de maio, 179 cardeais, incluindo 132 eleitores, participaram da 10ª Congregação Geral nesta manhã no Vaticano. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, destacou que os 133 cardeais eleitores já se encontram todos em Roma em vista do conclave que terá início no dia 7 de maio. O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, comunicou à congregação que o cardeal camerlengo Kevin Farrell realizou na tarde de sábado o sorteio dos quartos que serão ocupados pelos cardeais. Todos ficarão hospedados na Casa Santa Marta e na antiga Santa Marta. Segundo informado, os cardeais eleitores poderão se deslocar da Casa Santa Marta até a Capela Sistina conforme desejarem, inclusive a pé, porém por um percurso protegido. Na manhã de hoje foram realizadas 26 intervenções durante a Congregação Geral, abordando os seguintes temas: o direito canônico e o papel do Estado da Cidade do Vaticano, a natureza missionária da Igreja, o papel da Caritas na defesa dos pobres. A presença numerosa de jornalistas foi mencionada como sinal de que o Evangelho mantém sua relevância para o mundo atual, como um apelo à responsabilidade. Foi recordada a oração durante a pandemia de Covid como porta aberta de esperança em meio ao medo. E em relação ao novo Papa, muitos expressaram o desejo por um pastor próximo do povo, porta de comunhão, capaz de reunir todos no sangue de Cristo em um mundo marcado pela crise da ordem global. Discutiram-se também os desafios da transmissão da fé, do cuidado com a criação, das guerras e da fragmentação do mundo. Foram manifestadas preocupações quanto às divisões internas na Igreja. O papel das mulheres na Igreja no contexto da sinodalidade foi abordado. Foram tratados os temas das vocações, da família e da educação dos filhos, e houve referência aos documentos do Concílio Vaticano II, especialmente a Dei Verbum, ressaltando como a palavra de Deus é alimento para o povo. Bruni afirmou ainda que todos os esforços estão sendo feitos nas congregações gerais para garantir que cada cardeal que deseja intervir tenha a devida oportunidade de fazê-lo.
Já os trabalhos de preparação da Capela Sistina e das acomodações nas duas casas Santa Marta estão praticamente concluídos e os cardeais poderão realizar o check-in a partir da manhã de terça-feira. Por fim, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé afirmou que os jornalistas não poderão visitar a Capela Sistina, visto que ela já foi devidamente isolada pela Polícia Vaticana. No entanto, imagens do seu interior preparados serão divulgadas. O vídeo com a intenção de oração para o mês de maio nos apresenta uma reflexão sobre a dignidade do trabalho através de mensagens de João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Quem nos traz os detalhes é a colega Andressa Collet. Na publicação anual das intenções de oração para 2025, o Papa Francisco nos convidou a rezar em maio pelas condições de trabalho devido à sua morte em 21 de abril. O vídeo que acompanha esta intenção de oração muda de formato. Para favorecer a reflexão, recordamos mensagens sobre o tema dos 3 últimos papas, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. O vídeo do Papa de maio convida então para que, através do trabalho, cada pessoa se realize, as famílias sejam sustentadas com dignidade e se humanize a sociedade. O mundo do trabalho tem estado muito presente no magistério da Igreja desde o final do século XIX, uma consequência do olhar atento dos papas sobre a realidade e da sua preocupação com o bem espiritual e material das pessoas. Durante una audiencia general del año 2022, el Papa Francisco dijo: Los evangelistas Mateo y Marcos definen a José como carpintero. As palavras de Francisco sublinham que o trabalho confere uma unção de dignidade. Ganhar o pão dá dignidade à pessoa. O próprio Jesus trabalhou como carpinteiro, um ofício bastante duro que não assegurava grandes rendimentos e que partilhou com todos os trabalhadores ao longo da história. Algumas das frases de Bento XVI sublinham a importância primordial do trabalho para a realização humana e o desenvolvimento da sociedade. Por conseguinte, o trabalho deve ser organizado e realizado no pleno respeito da dignidade humana e ao serviço do bem comum. Ao mesmo tempo, o homem não deve deixar-se escravizar pelo trabalho, pretendendo encontrar nele o sentido último e definitivo da vida que só se encontra em Deus. Por fim, as palavras de São João Paulo II exortam a enfrentar os desequilíbrios econômicos e sociais e as situações de injustiça que existem no mundo do trabalho, colocando em primeiro lugar a dignidade do homem e da mulher que trabalha, a sua liberdade, responsabilidade e participação. Tudo isso sem esquecer aqueles que sofrem por falta de emprego, por salários insuficientes, por falta de meios materiais. São precisamente estes desequilíbrios e situações de injustiça que tornam necessário rezar para que o centro do trabalho e da vida econômica e social seja o ser humano e não o lucro. O diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, Padre Cristóbal Fones, sublinha a continuidade do magistério do Papa Francisco com o dos seus antecessores. O Papa Francisco nos diz que o trabalho é sagrado, é o meio que temos para construir uma sociedade mais humana. Se queremos uma sociedade mais justa, temos de promover o emprego digno, estável, realizado em ambientes saudáveis e com medidas de segurança adequadas, o que implica o respeito pelos direitos fundamentais e a proteção social, bem como um salário que permita às famílias manter uma boa qualidade de vida. Isso será possível se recuperarmos o verdadeiro valor do trabalho, se abandonarmos a lógica do lucro a qualquer custo e colocarmos ao centro as pessoas, especialmente aquelas que hoje não conseguem viver de forma humanamente digna. Finalmente, no contexto do Ano Santo de 2025, o vídeo do Papa adquire uma relevância especial porque nos dá a conhecer as intenções de oração pontifícia.
Para obter a graça da indulgência jubilar, é necessário rezar por essas intenções. Preghiamo perché attraverso il lavoro ogni persona si realizzi, le famiglie si mantengano con dignità e la società possa divenire più umana. Nas intensas horas que precedem o início do conclave convocado para eleger o novo sucessor do apóstolo Pedro, vale a pena recordar um aspecto fundamental do serviço do bispo de Roma, particularmente percebido pelo povo de Deus: a paternidade. Milhões de pessoas, no momento do anúncio inesperado da morte de Francisco, sentiram-se órfãos de um pai. Paulo VI refletiu sobre a experiência da paternidade em diálogo com o amigo filósofo Jean Guiton ao retornar da sua viagem à Índia em dezembro de 1964. O pontífice havia sido saudado na rua em sua chegada por mais de 1 milhão de pessoas de todas as religiões. Um abraço inesquecível. A multidão invadia a rua, cercava Lincoln com o teto solar que Paulo VI deixaria mais tarde como presente para Madre Teresa de Calcutá. Durante 2 horas, sem nenhum intervalo, o Papa Montini cumprimentava e abençoava. Relembrando aquele encontro com a multidão, o Papa confidenciou a Guiton: acredito que de todas as dignidades de um Papa, a mais invejável seja a paternidade. Aconteceu de eu acompanhar Pio XII nas cerimônias solenes. Ele se jogava em meio à multidão como na piscina de Betsaida. Eles o pressionavam, rasgavam o manto e ele ficou radiante, recuperava as forças. Mas entre ser testemunha de uma paternidade e ser pessoalmente pai, tem um mar. A paternidade é um sentimento que invade o espírito e o coração, que nos acompanha a cada hora do dia, que não pode diminuir, mas que cresce, porque o número de filhos cresce. Não se trata, acrescentava Paulo VI, tanto de uma função quanto de uma paternidade. E não se pode deixar de ser pai. Me sinto pai de toda a humanidade. E esse sentimento na consciência do Papa é sempre novo, sempre fresco, em seu estado nascente, sempre livre e criativo. É um sentimento que não se cansa, que não cansa, que descansa de todo cansaço. Nunca, nem mesmo por um momento, me senti cansado quando levantei a mão para abençoar. Não, jamais me cansarei de abençoar ou de perdoar. Quando cheguei em Betsaida, havia 20 quilômetros para chegar à sede do Congresso. Multidões enormes, intermináveis, densas, silenciosas, imóveis, margeavam a estrada. Multidões espirituais e pobres, aquelas multidões ansiosas, exprimidas, despidas e cuidadosas que só se veem na Índia. Eu tinha que continuar a abençoar. Um padre sacerdote que estava perto de mim, acredito que no final, segurava o meu braço, como servo de Moisés. No entanto, eu não me sinto superior, mas irmão, inferior a todos, porque carrego o fardo de todos. O sucessor de Pedro é um irmão inferior a todos porque carrega o fardo de todos. Alguns meses antes daquela experiência na Índia, Paulo VI já havia experimentado o que significava ser literalmente engolido pelo abraço do povo. Era janeiro de 1964, durante a sua primeira viagem apostólica, aquela da Terra Santa, uma viagem fortemente desejada pelo Papa Montini. Em Jerusalém, perto do portão de Damasco, a multidão era tão grande que a recepção não pôde ser realizada como planejado. O próprio carro do Papa balançava como um barco e ele, que saiu com dificuldade e protegido pelos soldados do rei Hussein, mal havia passado pelo portão de Damasco, sem a possibilidade dos seus colaboradores da comitiva de acompanhá-lo. Paulo VI percorreu toda a Via Dolorosa entre as multidões de pessoas que se aglomeravam nas antigas vielas da Cidade Santa. Às vezes, parecia acabar sendo engolido pela multidão.
O seu rosto sempre permaneceu sereno e sorridente enquanto levantava as mãos em sinal de bênção. Padre Giulio Bevilacqua, amigo pessoal do pontífice, naquela noite revelaria a um grupo de jornalistas reunidos do lado de fora da delegação apostólica em Jerusalém que muitos anos antes Giovanni Battista Montini havia lhe confidenciado. Sonho com um papa que viva livre da pompa da corte e das prisões protocolares, finalmente sozinho no meio dos seus diáconos. É por isso que Bevilacqua concluiu: estou convencido de que hoje, embora atropelado pela multidão, ele esteja mais feliz do que quando desceu em São Pedro com a sede gestatória. E agora Jackson Erpen nos fala do Papamóvel da Paz, o último presente de Francisco a Gaza. Vamos ouvir. O legado de paz do Papa Francisco continua a reluzir em meio a um mundo repleto de conflitos. A proximidade que ele demonstrou aos mais vulneráveis durante sua missão terrena irradia também após a sua morte. E essa última surpresa não é exceção. Seu Papamóvel, o mesmo veículo com o qual ele saudou e se aproximou de milhões de fiéis em todo o mundo, está sendo transformado em uma unidade móvel de saúde para as crianças de Gaza. Foi o seu último desejo para as pessoas às quais demonstrou tanta solidariedade ao longo de seu pontificado, especialmente nos últimos anos. E em seus últimos meses de vida, o Papa confiou a iniciativa à Caritas Jerusalém, procurando assim responder à terrível crise humanitária na faixa de Gaza, onde quase 1 milhão de crianças está deslocada. Em meio a uma guerra devastadora, infraestruturas em colapso, um sistema de saúde debilitado e a falta de instrução, as crianças são as primeiras a pagar o preço com a fome, infecções e outras condições de saúde precárias, colocando suas vidas em risco. O Papa Francisco costumava dizer que as crianças não são números, são rostos, nomes, histórias e cada uma delas é sagrada. E com esse último presente, suas palavras se tornaram ação. No Papamóvel foram instalados equipamentos para diagnósticos, exames e tratamentos de patologias, incluindo testes rápidos de infecção, instrumentos para diagnosticar enfermidades, vacinas, kits de sutura e outros suprimentos vitais. Também contará com médicos e profissionais de saúde e, assim que o acesso humanitário à faixa de Gaza for restabelecido, chegará às crianças nos ângulos mais isolados de Gaza. Em um comunicado à imprensa, Peter Brun, secretário-geral da Caritas Suécia, escreveu que com o veículo poderemos chegar às crianças que hoje não têm acesso a cuidados de saúde, as crianças feridas e desnutridas. Essa é uma intervenção concreta que salva vidas em um momento em que o sistema de saúde de Gaza entrou em colapso quase total, acrescentou ele. A Caritas Jerusalém, que há tempos atende comunidades em Gaza em condições difíceis, está liderando os esforços em campo. Com mais de 100 agentes engajados na prestação de cuidados de saúde, a organização agora está operando a partir do legado de compaixão e força do Papa, levando sua bênção final ao povo de Gaza. Esse veículo representa o amor, o cuidado e a proximidade de sua santidade aos mais vulneráveis que ele expressou durante toda a crise, disse por sua vez Anton Asfar, secretário-geral da Caritas de Jerusalém. O veículo parece ter sido cuidadosamente adaptado às necessidades dos mais necessitados, mas não é apenas um veículo, conclui Bruni, é a mensagem de que o mundo não se esqueceu das crianças de Gaza. E é também um convite para que o resto do mundo também se lembre delas. Na vigília pascal da Noite Santa, ouvimos pela voz do cardeal Giovanni Battista Re a última homilia do Papa Francisco, onde nos convidava a deixar brotar a esperança da Páscoa nas nossas vidas e no mundo. Questo annuncio che allarga il cuore ci riempie di speranza. Este anúncio, que dilata o coração, enche-nos de esperança. Na verdade, em Jesus ressuscitado, temos a certeza de que a nossa história pessoal e o caminho da humanidade
embora mergulhados numa noite em que as luzes ainda parecem fracas, estão nas mãos de Deus. E Ele, no seu grande amor, não nos deixará vacilar e não permitirá que o mal tenha a última palavra. Ao mesmo tempo, essa esperança já realizada em Cristo permanece para nós uma meta a alcançar também para nós. Foi-nos confiada para que dela nos tornemos testemunhas credíveis e para que o reino de Deus possa entrar no coração das mulheres e dos homens de hoje. Nessa mesma linha, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão Cristo vivo e ressuscitado, razão de nossa esperança. Vamos ouvir. Nossa esperança não é uma fantasia, não é ingênua, não se ilude. A obra da restauração já começou em Cristo ressuscitado dos mortos. É irrevogável essa vitória. Ele já entrou na glória como cabeça de seu corpo, que é a sua igreja. Olhando, portanto, para o acontecimento histórico de Jesus de Nazaré, representado no momento culminante de sua dor, o cristão sabe que o sofrimento e a morte são sinais proféticos que se enchem de sentido precisamente graças ao mistério pascal de Cristo. Quando o sofrimento e a morte se fecham em si mesmo, levam ao desespero. Quando se orientam para um horizonte de vida, abrem à esperança. E o horizonte é a vida eterna, aquela vida inaugurada pelo crucificado ressuscitado, que ressuscita com o seu corpo glorioso, mas marcado ao mesmo tempo por aquelas chagas que, pela força do Espírito, se tornam fendas de luz e esperança, como aponta um dos cadernos do concílio para o ano jubilar. A Páscoa torna-se assim a grande festa batismal em que o homem cumpre, por assim dizer, a passagem do Mar Vermelho, sai de sua velha existência para entrar na comunhão com Cristo ressuscitado e, de tal modo, na comunhão com todos aqueles que lhe pertencem. Na verdade, todo o cosmos se renova, se reintegra pela vitória de Cristo ressuscitado, cujo tema da campanha da fraternidade no Brasil aponta como a desejada ecologia integral buscada pelo cuidado do ser humano e recapitulada pela Páscoa de Cristo. A ressurreição cria comunhão e uma coinonia harmônica de tudo e de todos. Cria um novo povo de Deus redimido. O grão de trigo que morreu sozinho não permanece sozinho, mas dá muito fruto. O ressuscitado não permanece solitário, mas cria assim a nova comunidade dos homens. Por isso, o acontecimento pascal não é rotineiro, não é maçante, não é pontual, como uma história passada e como sendo um memorial antigo e sem redefinir o presente. Páscoa é libertação de nossos cárceres pessoais, de nossos egoísmos e individualismos egocêntricos. É Deus que quer realizar Páscoa, a passagem na nossa história odierna, desejando comer ardentemente o Cordeiro Pascal conosco, em cada ação litúrgica e nos acontecimentos existenciais, tal como fez com os seus discípulos antes de partir, quando deixou o seu testamento àqueles que amou e amou até o fim, até a morte e morte de cruz. Nós não celebramos simplesmente a Páscoa. É a Páscoa que se celebra em nós como um acontecimento único, ímpar e especial. É a Páscoa que vem com potência a nós para nos tirar da morte e comodidade. Deus irrompe, e o poder de sua passagem, Pessah, Páscoa, nos convida a sair de nosso Egito interior, de nossas trevas, de nossos pecados, de nossas angústias, para passar da escravidão à liberdade, da tristeza à alegria da terra do Egito para a terra prometida, da prisão do pecado para a plena e doce graça do Redentor ressuscitado. É a Páscoa que Jesus Cristo fez e quer repetir agora conosco e em cada liturgia cotidiana e na nossa história concreta. A festa pascal é o lugar onde tudo converge e a fonte da qual tudo emana. Todo o culto cristão não é nada mais do que uma celebração continuada da Páscoa. O mistério pascal é, pois, o centro de toda a liturgia, de toda a ação eclesial, de toda a pregação, de toda a missão. Sem a ressurreição de Cristo não se entende as Escrituras, os sacramentos, a doutrina, a evangelização, o sentido da comunidade reunida, o sentido da dor e do sofrimento. Cada liturgia, cada etapa do ano litúrgico, cada momento vivido no tempo de celebração é um desdobramento da grande notícia. Jesus vive e é o Senhor
da morte, o Senhor da história. Ele ressuscitou verdadeiramente. Joseph Ratzinger diz que a ação criativa e pascal de Deus cria comunidade quando aponta que a Páscoa de Israel é o memorial de uma ação de Deus que era uma libertação e criava, assim, uma comunidade. Não é por acaso que os domingos deste período pascal não se chamam domingo depois da Páscoa, mas sim domingos da Páscoa, que com seu conteúdo mistérico se expande neste tempo repleto de presença do ressuscitado. É o tempo da alegria da presença contagiante do ressuscitado, do noivo entre nós. É precisamente essa presença que faz com que o período pascal seja considerado como Letissimum Spatium, período de grande alegria, expressão cara a Tertuliano, período habitado por imensa e intensa alegria pela promessa mantida pelo Senhor. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 5 de maio, vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e a sua sintonia. Nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!